Meus irmãos, como eu anunciei, Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 20, continuando aquilo que ouvimos no domingo passado, estamos caminhando na epístola de Tiago, será uma caminhada que durará alguns domingos. Como viver o cristianismo na prática, ainda que nós precisemos passar por provações, ainda que tribulações venham em nossa vida. Nós precisamos saber como enfrentar essas situações de uma forma a não pecarmos contra o nosso Deus. Tiago, então, do versículo 12 até o versículo 20, nos instrui da seguinte forma, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós vimos no domingo passado, meus irmãos, que a vida cristã ela é muito prática. É uma vida, sendo redundante, vivida de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que nós aprendemos na palavra de Deus, tudo o que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus, precisa ser colocado em prática por nós. Nós não aprendemos para mantermos armazenados na nossa mente ou no nosso coração. A palavra de Deus, sim, ficará gravada na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos traduzir essas palavras em ação e em prática. E Tiago, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina a vivermos enfrentando as tentações. Ele nos ensina a vivermos sendo bênção para as pessoas que estão enfrentando dificuldade. Ele nos ensina a administrarmos o nosso dinheiro, se temos ou se não temos, como viver de acordo com a vontade de Deus. Tiago é uma epístola muito prática e, através da leitura de Tiago, nós podemos então aprender, em primeiro lugar, que uma forma de vivermos na prática o cristianismo, quando as dificuldades vêm, é diferenciando provação de tentação. São duas palavrinhas que soam muito parecidas, mas que são coisas totalmente diferentes. Provação e tentação. Tiago, ele contrasta a riqueza dos ímpios com a coroa da vida que será recebida pelos que suportarem com perseverança todas as provações. Pode parecer que os ricos vivam sem enfrentar nenhuma dificuldade ou provação. Pode ser que você conheça pessoas que vivam abastadas, numa boa condição financeira, e que por um momento pareça que essa pessoa ou essas pessoas não enfrentam dificuldade, não passe por provação. Diferentemente do cristão ou de nós mesmos. Muitas vezes Deus permite passarmos por privação financeira. Deus permite passarmos pelo luto. É o caso da família da nossa Abigail. Neste momento, Deus permite enfrentarmos doenças, dificuldades, perseguições. O mundo ao nosso redor é muito barulhento, com tantos pecados que vão sendo cometidos. E toda essa dificuldade
todos esses pecados acabam, de certa forma, nos influenciando de alguma forma. Infelizmente, alguns irmãos são influenciados a ponto de desanimarem da fé. A fé desses irmãos fraqueja, diminui, esfria. E vemos então esses irmãos se afastarem dos caminhos de Deus. E Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Se nós enfrentamos as provações com perseverança, somos bem-aventurados. E como sabemos, bem-aventurado significa muito feliz. E essas provações vêm da parte de Deus. Mas as tentações não. As tentações, elas nascem ou elas se avultam no nosso próprio coração pecaminoso. Versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, viver o cristianismo na prática, sabendo enfrentar as dificuldades, é diferenciar a provação que vem da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual, para nos testar a nossa fé, e tentação que não vem da parte de Deus, mas que vem do nosso próprio coração, porque muitas vezes nosso coração é cobiçoso. E um dos mandamentos que Deus transmitiu ao seu povo lá no Monte Sião foi: não cobiçarás. Nós não podemos ter ou permitir que o nosso coração seja cobiçoso. Mas, por causa da nossa natureza pecaminosa, olhamos para a vida dos ímpios, uma vida abastada, uma vida que aparentemente não enfrenta dificuldades, nós cobiçamos. E ao cobiçarmos, pecamos. Porque a cobiça produz a inveja, e a inveja faz a nossa fé esfriar, porque passamos a questionar Deus. Por que, Senhor, tal coisa acontece na minha vida? Por que, Senhor, eu não tenho e aquele ímpio tem? Então nós passamos a questionar Deus. E então pecamos. Por isso que a tentação, ela nasce do nosso próprio coração. E para que nós possamos resistir à tentação, para que nós possamos resistir a cobiça, para que ela não cresça no nosso coração, nós precisamos aprender a palavra de Deus com sabedoria, porque a palavra de Deus nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos ajuda a enfrentar as provações com perseverança. Por mais difícil que seja, a palavra de Deus é o alimento espiritual, é o nosso combustível que nos faz enfrentar as provações com perseverança. E nós enfrentamos na esperança de que Deus está usando aquela determinada provação para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento nos caminhos de Deus. A tentação nos afasta de Deus, a provação nos aproxima de Deus. Então, Tiago nos ensina a diferenciarmos provação de tentação. Provação vem da permissão de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos desenvolver essa perseverança para enfrentarmos a própria provação que vem. Agora, a tentação vem do nosso próprio coração, pecaminoso e cobiçoso. E precisamos resistir ao pecado. Resistir às investidas de Satanás, resistir ao mundo para que nós possamos nos aproximar de Deus e receber dele a sabedoria e a instrução para enfrentarmos aquele momento que estamos enfrentando. Em segundo lugar, nós precisamos entender o caráter de Deus para vivermos um cristianismo vivo, verdadeiro, eficaz. Perante as provações, precisamos entender o caráter de Deus. Como eu disse para as crianças, Deus nos dá coisas boas.
Mesmo a provação, as tribulações, as dificuldades, são para o nosso aproveitamento. Não é porque Deus está com raiva de nós que Ele permite enfrentarmos situações difíceis. Não é porque Deus deixou de nos amar. Não é porque Deus não quer nos salvar mais. Até porque nós não perdemos a salvação. Nós cremos que a salvação não é perdida pelo verdadeiro cristão, porque foi obra de Jesus Cristo na cruz. Então, quando enfrentamos as provações, as tribulações, não é porque Deus está irado conosco, deixou de nos amar, nos abandonou. Muito pelo contrário. O caráter de Deus é um caráter excelente de justiça, de santidade. João Calvino disse certa vez, quando ele estava comentando estes versículos do primeiro capítulo de Tiago, ele disse assim: aqui Tiago trata das tentações internas, dos nossos desejos desordenados. Ele nega que Deus seja o autor dessas tentações e desses desejos desordenados, visto que procedem da corrupção da nossa natureza. Deus não é o autor do pecado, não é o autor da tentação, mas Deus é o autor da justiça, da santidade, da majestade, da salvação. Deus nos dá coisas boas, só nos dá coisas boas. E ao permitir que passemos pela dificuldade, Ele está nos provando e nos fazendo crescer em seus caminhos. Por isso que Tiago diz, ninguém ao ser tentado, no versículo 13, diga, sou tentado por Deus. Preste atenção, meus irmãos, por causa do caráter de Deus, um caráter justo, santo, perfeito, Tiago diz, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Quando somos tentados pelo nosso próprio coração, pela nossa própria natureza pecaminosa. Diferentemente de Deus, que não pode ser tentado, Satanás não tem poder para tentar Deus, Satanás não teve poder para tentar Jesus Cristo no deserto, ele tentou, ele investiu contra Jesus Cristo, mas Jesus Cristo venceu as investidas de Satanás lá no deserto. Deus não nos tenta. Ele não nos dá coisas ruins para a nossa própria destruição. Mas Ele só nos dá coisas que serão aproveitadas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para o nosso aperfeiçoamento. Deus não pode ser tentado. Ele é um ser não tentável. Ninguém pode tentá-lo a praticar o mal. Deus não tenta ninguém. Nós não sabemos a origem do mal. Mas sabemos que o mal não veio de Deus. De onde o mal veio? Não sabemos, mas não veio de Deus. Mesmo tendo decretado tudo o que existe e ordenado todos os eventos deste mundo, Deus fez tudo de tal forma e de tal maneira que o homem é responsável pelos seus atos e não Deus. Deus é o autor da perfeição, do bem, da majestade, da santidade. Estas palavras são ditas pelo reverendo Augusto Nicodemos ao comentar esta passagem de Tiago. Tiago diz que Deus, Ele nos ama e que por vezes esse amor é demonstrado permitindo que provações venham, porque nas provações nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos os braços de Deus ao nosso redor, nos amparando, nos amando, nos dando tudo aquilo que necessitamos. Ele permite as provações, mas Ele nos dá tudo o que necessitamos para enfrentar as provações. Por quê? Porque Deus é o Pai das luzes. Diz o versículo 17,
toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A certeza que Tiago nos dá é que de Deus vem toda dádiva e todo dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do alto, mostrando a superioridade de Deus sobre nossa vida. A tentação, o pecado, vem do nosso coração, vem de baixo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que está acima de nós, que é sobre nós, que é o Senhor da nossa vida, que nos ama e que através das provações nos abraça, nos envolve com o seu amor, nos dando tudo o que precisamos para enfrentar as dificuldades. E em terceiro lugar, meus irmãos, como viver o cristianismo na prática, sem pecarmos, sem atribuirmos o mal a Deus, mas reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, ouvindo mais e falando menos. Foi o que eu disse para os nossos pequenos aqui. Os nossos pequenos precisam aprender a ouvir. Quando eles estão sendo instruídos, eles precisam ouvir. Nós, adultos, também. Muitas vezes falamos demais e ouvimos de menos a Deus. Nós questionamos, nos revoltamos, nos iramos, e todo esse movimento causa um barulho ensurdecedor em nosso próprio coração e deixamos de ouvir a Deus. Porque não lemos a sua palavra, deixamos de ler a palavra de Deus, porque não investimos tempo ouvindo pregação, não investimos tempo lendo livros que falam a respeito da palavra de Deus, não investimos tempo participando da escola dominical. Temos muito a falar e pouco a ouvir. E Tiago nos ensina a fazer o oposto. Ouça mais e fale de menos. Hoje de manhã, quando eu estava dando aula para as crianças, eu disse para elas, nós vamos fazer um combinado. Quando eu estiver falando, vocês prestem bastante atenção. Ouçam com atenção. Deus quer que nós prestemos bastante atenção no que Ele diz, para que nós possamos absorver a sua palavra, o seu conhecimento e colocar em prática e viver aquilo nos momentos em que estamos enfrentando as dificuldades. Veja comigo os versículos 19 e 20. Sabeis que estas coisas, meus amados irmãos, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós falamos muito, nós acabamos nos irando, deixando que a raiva tome conta do nosso coração. E nós, que somos seres emocionais, porque temos uma vasta categoria de emoções no nosso interior. Quando essas emoções estão afloradas, o nosso raciocínio, a nossa mente, ela deixa de agir como ela deveria, ela deixa de atuar como ela deveria. Se nós estamos muito emocionados, a nossa mente não pensa direito. Quando nós estamos muito bravos, irados, com raiva, a nossa mente não funciona como ela deveria funcionar. Por isso que nós precisamos ouvir mais. Todo homem seja ágil, rápido, pronto para ouvir, mas para falar, tardio, lento, devagar. Porque quando nós ouvimos, nós pensamos, nós nos centramos e vamos agir então centrados,
equilibrados, sem que a ira nos domine e passemos a agir então de forma descontrolada. O ouvir gera em nós controle. O falar demais gera em nós descontrole. Por isso que quando nós estamos discutindo com alguém, ou discutindo com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, estamos num debate muito aflorado, queremos sempre falar mais alto do que o outro. Porque nós não queremos ouvir. Nós queremos falar e não ouvir. Já tentaram falar com uma pessoa que sai andando? E você quer falar com a pessoa e ela está andando, se distanciando de você? Ela não vai conseguir ouvir o que você tem a dizer a ela. Mas se ela parar na sua frente e prestar atenção com os olhos e com o ouvido, ela vai ouvir o que você tem a dizer. E tudo será ponderado com equilíbrio. Então, viver o cristianismo na prática, meus irmãos, é ouvir mais, com bastante atenção. Tiago diz: sejam rápidos para ouvir, prestem atenção, ouvidos atentos, mas tardio em falar e tardio em irar. A rapidez em falar está ligada à rapidez da ira. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir. E ouvir precisa ser aprendido. Precisa ser aprendido. Eu costumo dizer para os meus alunos: Deus fez você com 2 ouvidos. E com quantas boquinhas? 1. Que é para a gente ouvir mais e falar menos. Deus quer que nós ouçamos o que Ele tem a nos dizer. E se você quer ouvir o que Deus tem a dizer, o que você precisa fazer, meus irmãos? Abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus. Ao abrir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus. E aprenderemos a enfrentar as provações, as tribulações, as dificuldades da forma que Deus quer que nós enfrentemos. Não podemos enfrentar com raiva, com ira, questionando a Deus, porque todo esse movimento gerado pelo pecado nos afasta de Deus. E ao nos afastarmos de Deus, nós deixamos de ouvir a sua voz. Para que nós possamos ouvir atentamente a voz de Deus, nós precisamos estar perto de Deus, próximos de Deus, em seus braços. Nós vivemos diante da face de Deus. Não há como fugir de Deus, meus irmãos. Por isso que a instrução dada por Tiago é: seja tardio em falar, tardio em irar-se, mas pronto para ouvir, porque a ira do homem não produz justiça de Deus, não produz a justiça de Deus. Se nós queremos revelar o caráter de Deus, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa ira, a nossa raiva, o nosso descontrole, os nossos pecados não vão produzir a justiça de Deus. Não vão permitir que nós apresentemos o caráter santo de Deus às pessoas. Pelo contrário, nós vamos apenas apresentar pecados. Nós vamos apresentar situações e verdades que o próprio mundo está acostumado a reagir daquela forma. E que nós, como cristãos, precisamos reagir de forma diferente. Para que a justiça de Deus seja revelada por nós, pela nossa vida, nós precisamos então reagir, precisamos agir, precisamos nos comportar conforme a vontade de Deus. E eu concluo, meus irmãos, dizendo que para que possamos viver o cristianismo corretamente, diante das provações, diante das dificuldades, de uma forma que os atributos de Deus, de uma forma que o caráter justo de Deus possa resplandecer, nós precisamos saber diferenciar provação de tentação,
Provação vem de Deus, para o nosso amadurecimento, crescimento e aperfeiçoamento. Tentação vem do nosso próprio coração pecaminoso. Devemos evitar que o nosso coração produza cobiça. Precisamos entender o caráter de Deus. De Deus só vem coisas boas para a nossa vida. Deus nos ama. Ele é o nosso Pai, é o Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Deus quer sempre o melhor para nós. E ainda que Ele nos discipline, Ele vai nos disciplinar porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós vivamos junto dEle, perto dEle, ouvindo a Deus, que é o terceiro ensinamento aqui. Ouvindo mais e falando menos. A nossa natureza pecaminosa, através da cobiça, vai nos tentar. Nós somos tentados constantemente, mas é preciso resistir à tentação. É preciso resistir à tentação. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos resistir às investidas de Satanás, resistir às investidas do mundo, resistir às investidas do nosso próprio coração cobiçoso, para que nós possamos fazer a vontade de Deus sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a vivermos de acordo com a sua vontade. O cristianismo na prática. Crianças, vocês precisam viver o cristianismo na prática também. Desde pequenininhos agora. Sabendo ouvir com atenção. Sabendo que o nosso Pai Celestial só nos dá coisas boas. E essas coisas boas chegam para vocês, crianças, através do papai e da mamãe de vocês. Tudo que vocês recebem, o alimento, a roupa, o brinquedo, o cuidado, tudo isso vem do nosso Pai Celestial, através do papai e da mamãe que cuida de vocês. E vocês, crianças, precisam saber que vocês vão enfrentar dificuldade também. O Davi vai enfrentar dificuldade, o Dudu vai enfrentar dificuldade, a Isadora vai enfrentar, a Clarice vai enfrentar, o Estevão, tão pequeno ali, vai enfrentar dificuldade. A Helena, os nossos pequenos enfrentam dificuldade. Mas, crianças, vocês podem pedir socorro, ajuda para enfrentar essas dificuldades. E o papai e a mamãe vai orar junto com vocês, para que vocês consigam enfrentar as dificuldades. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. Nesse momento, nós iremos entoar o hino 269, nos preparando para a Santa Ceia, para participarmos da Ceia do Senhor. Hino 269.